Vamos falar sobre cores, vamos falar sobre as cores pessoais, como achar a nossa paleta de cores ideal. A gente está com a professora Ciana Bessa, ela que é professora de moda, é também consultora e trouxe aqui várias cartelas de cores, né? Vários tecidos, inclusive tons de cabelo. Meu Deus do céu, vamos fazer essa análise ao vivo. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Oi, bom dia, gente. Obrigada, né, pelo convite. Bem, assim, a análise cromática, ela já é uma análise feita há muito tempo, né? Mas agora que está realmente chegando, assim, vindo para ficar assim, meio que massificando, não é né? modinha, não. Não, não é modinha, é algo assim, e assim, é algo interessante, por quê? Porque é algo que é um investimento, né? Que você vai fazer na sua imagem pessoal e que você vai fazer uma vez. Né, algo assim que você compreendendo todas as cores, as características que lhe favorecem, você não vai precisar fazer uma nova análise, porque as características suas, elas não são mutáveis, assim. Entendi. Né? Mesmo que eu mude a cor do cabelo, eu não vou precisar fazer essa nova análise. Não, você mudando de acordo com as suas características encontradas, você sabe que está lhe favorecendo. Se você mudar fora dela, a gente usa umas táticazinhas, né? Porque assim, a gente, pronto, uma das coisas analisadas é o contraste, né? Que é o que é o contraste, que é o primeiro ponto que eu observo na pessoa, que é o quanto ela tem de pigmentos, de cores escuras e claras na sua paisagem pessoal, né? Por exemplo, a sua paisagem pessoal que eu falo. É o cabelo, né? A raiz, que a gente sempre examina o que é da sua essência. Certo. Então, o cabelo, eu observo se você tem micro ou não na sobrancelha. Não tem. Observo o olho, observo o tom, o subtom da sua pele. Aí as olheiras entram junto. Aí a gente junta isso e vê o seu contraste. Porque é interessante, porque a gente tem que replicar o nosso contraste na nossa vestimenta, no nosso cabelo. Aqui você baixou um pouquinho o seu contraste. Por quê? Porque você vê que o seu pigmento aqui na sua raiz, ele é bem mais escuro, né? Então, assim, às vezes, quando a gente opta por uma cor, a gente tem que ver se realmente isso vai se tornar harmônico ou não. Né? Por exemplo, que no caso tem que ser harmônico para a pessoa que gosta ou para quem vai ver a pessoa? As duas formas, assim, o que eu falo é harmônico visualmente. Então, quando você se olhar para o espelho, você vai ver aquela informação. E vai gostar. Vai gostar e você vai ver tudo conversando, né? Igual como a gente vai fazer uma escolha de look. E às vezes a gente coloca uma cor, uma estampa que não fica tão legal com outra. Seu e a look, gente tá todo harmonizado. E brigar. realmente, quando a gente olha a questão do contraste da blusa mais roxinha com o seu cabelo, que é escuro, tá tudo bonito, tá tudo harmonizado, né? Pronto, exatamente. Eu até disse às meninas, olha, eu apliquei isso em mim, porque, pronto, uma característica principal da minha paleta é o escuro. Certo? Então, como eu tenho essa característica principal, eu tento aplicar essa característica, que é exatamente a escolha da blusa. Então, quando eu vou colocar um tom claro, eu sempre jogo mais embaixo, porque aqui ele vai ressaltar mais minha beleza. E você também escuro. É branquinha, né? Tem esse detalhe também. Mas é assim, não é tanto o detalhe que aquela história de verdade e mito, Sim. Essa ideia de você aplicar numa pessoa que é branca, a cor escura, ela é mito, certo? Porque existem mulheres, por exemplo, da paleta de verão, que é essa paleta aqui, ó, que se você observar, ela tem cores super clarinhas, né? Sim, e várias. A grande maioria, tá, gente, das pessoas dessa paleta, elas normalmente são pessoas de peles claras, né, cabelo clarinho, ou assim, digamos, de baixo contraste. Que é exatamente, não tem essa diferença tanto de cores escuras e claras na paisagem pessoal dela. Entendi. Eu tô nessa paleta não, né? Pronto. Interessante, você falou no início assim, eu vou saber qual paleta. Eu posso dar até algumas técnicas de você, de repente, tentar se conhecer sozinho, né? Mas assim, pra gente encontrar e dizer, realmente essa paleta, a gente tem que aplicar esses drops de tecidos, tá? Que não são só esses, são muitos. Porque a gente vai ver o que? A sua... Deixa eu pegar aqui esse aqui. Pronto, você tá... Aqui a gente vai fazer uma simulação, mas não vai dar realmente o que seria. Por quê? Porque você tá
com maquiagem, então batom, é isso que eu ia perguntar. a base influencia. Pronto, isso influencia? A pessoa tem que estar de cara lavada. Tem que estar de cara lavada. Não pode estar com essas luzes aqui do estúdio. Por quê? Porque a luz do estúdio a gente meio que padroniza de uma forma que seja interessante visualmente na mídia, né? Entendi. Mas tem que ser uma luz natural, né? A luz do sol. Aí ou não, a luz porque do sol é perfeita. Exato. Ou quando a gente usa uma luz, a gente usa a luz neutra, que é uma luz mista. Porque ela nem tem muito pigmento amarelo, nem muito pigmento branco. Entendi. Do azulado, então vamos lá. tá bom? Mas assim, aqui a gente colocando, vocês já vão dar para perceber alguma mudançazinha, assim, pelo menos na iluminação. Por exemplo. Lá você vai eu com os marrons, os azuis. Né, eu não sei se chegando... Deixa eu colocar aqui, aí. Traga pra cá. Foca nela. A gente tá fazendo análise cromática da pessoa, ao vivo. Com maquiagem e tudo, meu povo. Não pode, tem que ser cara lavada. Mas dá pra vir cara lavada pra vocês, né? Né? Então, assim, quando a gente tira, exatamente aqui, olha, eu tenho pigmentos mais amarelados, né? Mais alaranjados, que são pigmentos mais quentes. Entendi. Tá? Aí quando dá certo. Eu não sei, né? É que tem que analisar. Porque a base, de repente, você tô com a base escura. Usou uma base que não é a sua base, mas que aí já tá me dando uma resposta como se fosse, né? Entendi. Tá? Aí aqui, ó. Já ficou melhor. Ele já deu uma iluminada, né? Ali no vídeo ficou melhor. Então, assim, por isso que a gente tem que ver por quê? Porque tem bastantes interferências aqui que aí eu não posso dar. Aí, quando você falou de olheiras, é interessante, por quê? Porque quando a gente coloca isso, você viu que a iluminação mudou, mas você estando sem a base, vai surgir, por exemplo, se não for a sua cor, vai surgir olheira. Aqui, esse bigodezinho da gente vai ficar mais marcado. Aqui vai ficar mais esverdeado. Então, assim, vai mudando coisas. As nossas linhas de expressões aqui da testa surgem mais. Muito né? bem. Então, são coisas que é a partir daí que a gente vai... Certo? Pronto, essa aqui é exatamente a parte da base, que é interessante quando a gente coloca, porque você vai ver, eu tenho essa aqui, que são tons quentes, né? E tenho o de baixo, que são tons frios. Então, aí a gente já vai ver também a reação, sabe? Da pele da pessoa com... Aí aqui, assim, você, por exemplo, você tá com uma base que eu acho que ela tem um pigmento mais amarelado. Tá, mais amarelado. Não é? E o seu batom, ele já tá mais com pigmento mais frio, mais rosado. Então, tudo isso vai interferir na nossa ligação. Aqui. Tá vendo? Eu tava toda receosa, porque a professora vinha com essa análise cromática e eu, né, não sei se estou com as cores certas. Mas assim, é uma descoberta praticamente... que você vai colocar no seu dia a dia. Porque, por exemplo, eu gosto muito de preto. Mas será que o preto é um tom ideal para que eu esteja vestindo, vamos dizer assim, no meu dia a dia? No momento, numa ocasião é uma coisa, mas naquele momento assim da festa e tal, beleza. Mas e os outros, né? No dia a dia, como é que a gente faz? Pronto, o preto é uma cor que ela não é, assim, não dá certo com todo mundo. Tanto que as pessoas que impede um pouquinho da pessoa se colocar a fazer análise cromática, porque diz, se eu descobrir que eu não tenho preto, né? Assim, não é que não tenha o preto. Quando a gente fala o preto, é aquele preto puro, né? Exatamente esse preto que você tá, que ele é um preto mais, pronto, o preto da sua sandália, né? Assim, aquele preto vivo. Preto. Mas a gente vê que tem um preto, pronto. Essa daqui é o preto, tá? Tem vários você vê que aqui tem bastante escuros. Aqui tem o preto. Aí, olha esse aqui, o preto que seria desse. É quase Você vê que é um cinza. chumbo, né? Uma coisa assim. Então, assim, os pretos, existem pretos que são com tons, que é o tom puro. Outro que é com tons acastanhados, certo? Outros com tons mais, assim, azulados, acinzentados, que é esse. Então, assim, é só você descobrir o preto que seria o seu, tá? É muito difícil. Olha, você vê que aqui é um preto mais pro castanho. Esse é um preto. Né? A gente, é só pra, assim, né? A pessoa não ficar tão tristinha por não ter o preto. Mas, assim, aqui é uma marrom que quase chega ao preto, mas não é o preto puro que teria nessa paleta aqui. Certo? Isso influencia também, por exemplo, eu tô vendo aqui que tem cabelos, né? Que a gente vai falar também sobre isso. A cor do esmalte da unha.
Pronto, essa análise que a gente faz é sempre pensando no seu, eu digo, no seu outdoor pessoal, que é o que chega, que é a sua face, tá? Entendi. Então, tudo aqui, ela sofre impacto, mas eu aplico sim, certo? A da minha paleta, que é tons rosados, que está dentro da minha paleta, certo? Por quê? Porque eu acho que ela deixa mais jovem a minha mão, tá bom? Porque ela não ressalta tanto as ruguinhas. Pronto, quando a gente vai para os tons de cabelo, certo? O que a gente vê? Por exemplo, aqui, existe tons, você tá com tons aqui de loiro, né? E aqui tem outros tons de louro. Só que esses tons de louro, eles são mais frios. Consegue perceber? Ó, sim, sim. Né? O seu, ele tá chegando mais pro frio, tá vendo? Para os louros mais claros, marrom, os louros dourado. mais quentes. Então, a pessoa que que tem como característica uma pele fria ou neutra fria, ela tende a escolher mais esses loiros. Por exemplo, a pessoa que nós nordestinas, pelo menos boa parte de nós, temos a pele mais alaranjada, a pele mais fechada, aquela a cor um pouco mais escura. Obviamente que não é todo mundo, mas a maioria das mulheres nordestinas, elas têm essa pele mais amarronzada, alaranjada. Isso influencia muito também na questão da cor do cabelo, que aí também vai puxando mais para a questão do preto, do marrom, do dourado ou não. Pronto. Isso aí, assim, em relação à pele mais escura, ela não quer dizer que a pessoa tem uma pele quente, certo? Por exemplo, algumas pessoas acham que todo negro tem tom quente. Certo? Não é. E não é. Existem pessoas com peles negras, por exemplo, que você vê que o fundo dela é acinzentado, não é aquela coisa bronzeada. Então, normalmente, essa pessoa de pele negra, ela vai ter o pigmento frio. Então, se ela for pintar de louro, ela tem que ir para esse tom, para esse seu tom, e não para esses tons dourados. Entendi. Certo? Do mesmo jeito aqui, pronto. Aqui existe, por exemplo, eu quero ser ruiva. Existe uma ruiva de tom, por exemplo, frio, que é esse daqui. Se eu fosse pintar, eu ia pintar esse. Pronto, aí você já está preferindo sempre tons frios. Aí a loira que com tons quentes seria já para esse. Eu gosto desse, sim. Certo? Escuro. Então, assim, seria um moreno, que era ruivo, que é um negócio, né? Cuidado, assim, como é? Castanho médio intenso, acaju intenso. Pronto, é esse aqui mesmo. É esse que eu prefiro, mas não significa. Não sabe se está na paleta, exatamente, né? não significa que é o melhor pra mim. Uma coisa que você falou, será que eu gosto do laranja, não foi? Sim, eu gosto de preto, branco, rosa e laranja. Mas será que o laranja dá certo pra minha pessoa? O laranja, ele é todas as cores, na verdade. Assim, menos esse laranja, né, e o preto, como eu falei, e o branco. São cores assim, por exemplo, o branco, vamos aqui por ordem. O branco, ele vai estar dentro de todas as paletas, porém, vai ter paleta com branco puro, né, que é aquele branco bem branco, igual o preto puro. Como vai ter paleta que vai ter o branco off. É isso aqui? Certo? Que é, não, aí é exatamente para analisar o contraste, que é esse que é o primeiro. Então, por exemplo, esse aqui, vamos aqui. Esse aqui, ó o branco. No quente. Esse aqui é o off, tá? Isso é um branco? Esse aqui é o branco off. O off-white, que a gente chama. Dá pra ver aí? E esse é o branco puro. Tá vendo? O branco puro geralmente é mais brilhosinho. O branco puro, ele é realmente aquele branco, assim, que você chega, ele é todo limpo, né? Assim, ele não tem... Os ovênis. Os ovênis. Certo? Aí tem aqueles né? brancos... os ovênis, que é o branco óptico, né? Que chama. Pronto. Esse aqui, ele já tem, ó, os dois. Certo? Porque tem paletas que ela consegue ter os dois. Tem paleta que tem só Esse aqui é o Primavera Clara. Certo? Então, assim, a gente tem que encaixar de acordo com as características. O Brasil, ele é muito miscigenado, né? Então, assim, mistura muito. Então, a gente tem que ir somando as características para ir vendo, que é exatamente o que essas características. São pessoas, para a gente descobrir se você dá certo com tons escuros ou claros, quentes ou frios, sim, e vivos ou opacos. Porque tem pessoas... minha análise ali, ó, no vídeo. Tem pessoas que dá certo com cores assim bem... Olha essa cor, como ela é bastante assim,
viva, né? Colorida. Ela é quente. Já essa daqui, por exemplo, você vê que essa daqui ela já tem mais assim, ela é mais fechada, né? Mais opaca. Eu acho que eu sou um arco-íris, eu gosto de tudo. Mais escura. Então, assim, são exatamente a pessoa que dá certo com cores mais opacas, mais escuras, ela não vai ficar tão bem de cores mais vivas, entendeu? Então, assim, mesmo são essas goste. características. Aí, se você gostar, o que que a gente faz? A gente vai neutralizar o negativo dessa cor em você. Que é o que a gente não encontrou. Por exemplo, digamos, você é outono quente, tá? Outono quente. Eu queria ser o verão suave. Um exemplo. Ai, meu Deus, caiu o bicho aqui. Eu pego, professor. Olha, esse aí, o verão suave, já é para pessoas que têm um contraste, né, assim, de médio para baixo. Eu, no caso, não fico bem com cores clarinhas, certo? Aí aqui já é um tom puxado para o frio, puxado para aquele fundo mais azulado, mais acinzentado. Esse aqui já são tons bem quentes, ó, o coral, tá vendo? Então, assim, são características de pessoas diferentes. Não vai dar certo, certo? Aí, o que que a gente faz? A gente pega assim, ó. Digamos, você é desse subtom aqui, certo? Só que você gosta de cores clarinhas. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a maquiagem dessa daqui, que são tons clarinhos, a base fria, e vai aplicar. Vai pegar as cores do cabelo e a gente vai modificar. Por quê? Porque aí você vai estar aqui com o seu cabelo e a maquiagem dentro da cartela, aí neutraliza o negativo dessa peça que você está usando. Outra coisa é o acessório. Porque aí o acessório, você pega e joga o acessório dentro da sua paleta. Por que eu falo isso? Porque existem pessoas que dá certo com ouro, existem os metais. Existem pessoas que dá certo com prata e existem pessoas que dá certo com os dois. Professora, eu sou enchalhar. Gosto de dourar. Então assim, aqui... Mas isso não significa que é o melhor tom para mim, tá, meu povo? A gente gosta, mas não significa que é o melhor tom. Pronto, a pessoa de inverno brilhante são pessoas que têm as cores assim, escuras, mas bem vivas, bem vibrantes. Entendi. Certo? E frias. Aí ela dá mais certo... Brilhante. Ela é linda. Aí ela dá mais certo o quê? Ouro e prata dá certo, o rosé dá certo nela. Já essa pessoa aqui de outono quente, ela só dá certo com ouro. Certo? Aí assim, o que faz? A gente sempre fica nesse joguinho, tentando equilibrar. Aí tem uma coisa que não é da minha paleta, então eu jogo mais sendo da minha paleta, sabe? Entendi. Mas um belo dia resolvi mudar e ficar ruiva. Decidi mudar totalmente o meu estilo. E aí, eu tenho que fazer uma nova consulta? Não. A cor continua a mesma. A cor continua a mesma. Por quê? Porque a gente está analisando. Tanto que quando eu for analisar, por exemplo, você, o que a gente faz? Eu vou colocar um tecido, né? Que é cinza para neutralizar. A gente vai colocar uma faixa cinza, porque eu não vou deixar o seu cabelo aparecendo. Eu vou só olhar para a sua raiz. A cor da minha você sem make. Então, assim, eu vou analisar características suas, que não vai mudar. O que pode mudar? Quando a gente tiver já a velhinha, aí o pigmento do nosso cabelo, né? Mudou todo e a gente tá bem... mete tinta. E a gente tá com o cabelo bem grisalho. Aí o que vai mudar é só o contraste. Entendi. Certo? Mas assim, a paleta, as características não vai mudar. Vai mudar, por exemplo, você foi pra praia, né, no veraneu aí você tomou bastante sol. Aí o que é interessante é você não fazer a análise nesse período. Por quê? Porque você está mudando a sua pigmentação. E como eu não lhe conheço, a gente não fez antes, então isso vai interferir um pouquinho na leitura. Mas aí nessas leituras que vocês colocam, né, nessa consultoria cromática, vocês podem dar a dica, né? Por exemplo, você vai ficar bem com essas cores no verão, você vai ficar bem nessas cores no inverno, você vai ficar bem com essas cores no seu dia a dia, é mais ou menos assim? Ou você mesmo já vai saber que a paleta vai lhe mostrar? Eu vou explicar, por exemplo, todas as características que são da sua paleta. Olha, você dá certo com cores escuras e opacas. E vamos escolher o subtom frio, por exemplo. Aí eu tenho, esse aqui tá até um joguinho que eu simulo como se a gente estivesse escolhendo, por exemplo, as peças, tá?
na loja. Sim. Aí a gente vai ver, esse verde aqui, ele é quente ou frio? Qual é o verde, certo? Entendi. Então a gente vê isso pra você, sozinha, saber escolher. Mas eu Aí, gostei daquela blusa que não faz parte da minha paleta de cores. Eu vou poder usar? Vai, né? Vai, você não vai jogar. Você vai fazer esse equilíbrio. Você vai pegar um acessório, por exemplo, que você tem em casa, que é da sua paleta, e você joga. Você sempre tem que ter coisas que lhe favorecem para neutralizar as coisas que não são legais para você. Mas, por exemplo, a história do pretinho, né? Que você disse, eu quero um pretinho. Às vezes, pronto. As cores informam, comunica também, né? Ideias, né? Então, assim, eu quero ir para uma entrevista de emprego e eu quero parecer bem formal, um exemplo, né? Aí eu quero ir com preto. Aí você, se o preto não estiver na sua paleta, aí você vai com preto. Aí, digamos, você só pode usar o prata, o preto não fica legal, o dourado não fica legal. Aí nesse dia você até coloca o prata, não coloca o dourado. Entendi. É assim, pra exatamente fazer esse equilíbrio. Então essa história do pretinho básico que todo mundo tem que ter não é real. O pretinho básico, na verdade, é mais aquela coisa assim, que o preto é a cor que quando você joga qualquer peça, por exemplo, você vai jogar uma terceira peça aqui, você vai escolher um tom de sapato, alguma coisa, ele vai combinar com tudo. Entendi. Por isso que ele é básico, porque ele combina com tudo, mas Como não o branco. É como o branco, entendeu? Porque você joga qualquer peça de qualquer cor e ela vai combinar, porque ele vai ressaltar. Entendi. E também a ideia do emagrecimento, né? Que ele vai delinear Preto mais emagrece, a forma. não, querida. Preto dá uma ajeitada em você, em nós todas, mas não emagrece não. Visualmente, e dieta. não é só o preto, né? Todas as cores escuras, não é só o preto. Sendo uma cor escura, ela vai dar essa informação mais longilínea à pessoa, né? Entendi. Professor... Você, por exemplo, tá interessante porque você está fazendo um recorte em V, que aí já mostra bastante aqui, ele já ajuda a alongar. Aí você pegou e colocou o preto, aí você continuou com o preto no pé, que aí é a mesma informação visual. Que é como certo? se a roupa tivesse infinita. Mas você mostrou o peito do pé também, né? Então, assim, é interessante. Se você tivesse usando, por exemplo, essa que eu tô aqui, que é em recorte em V, gente. Vem aqui pra Jubileu lhe mostrar. Pronto. Aqui. Lindo, maravilhoso. Né? Amei esse sapato. Então, tem uns que, além desse bico aqui em V, também faz o Vzinho aqui. Então, sempre esses recortes, fica né? aí Os pra shapes, pra mostrar. que a gente chama, né? Em lindo. V. Bota o pé de lado, professora. Aí, olha, ele todo cheio de recorte. Então, ele vai alongar mais ainda a nossa silhueta, né? Então, assim, a gente tem que fazer, dando esses equilíbrios desses pontos visuais, combinando com as nossas cores, aí tudo vai favorecer. Aí, aquela ideia que você falou, eu quero ir para tal evento, eu quero ir para o veraneio, essas coisas. Aí a gente já entra para outro serviço, que é a análise de estilo. Pois então, você já vai guardar esse tema para vir próxima semana falar sobre ele, porque é muito importante, a gente fica meio que às vezes perdida, porque, por exemplo, quem é eclética gosta de um bocado de coisa, então gosta de vários estilos. E aí, como colocar isso no nosso dia a dia, organizar isso? A professora Ciana Bessa vai voltar para falar sobre isso, sobre estilo, aqui no nosso programa. Professora, muito obrigada. Obrigada a você. Que aí a gente já organiza na sua agenda para você Pronto. vir semana que vem falar sobre estilo e aproveitar da continuidade na questão das cores, enfim, nas performances, né, todas as análises que tem que ser feita para que a gente sempre esteja aí com os nossos looks em dia, né, linda?